segunda parte do nosso programa, a parte mais leve, mais interessante. E nós vamos começar a falar sobre. Hoje nós temos 3 filmes, né, aqui para apresentar. Eu vou fazer com que o Júlio apresente o filme dele, que é esse que está na tela. Jean, vocês devem Simplesmente um lembrar. cara fantástico que era o Peter Sellers, né? Vocês devem lembrar que nos 2 últimos programas que nós tivemos aqui, as dicas culturais, eu falei do filme do Monty Python, né? Em busca do cálice sagrado. Imediatamente eu me lembrei do filme do Monicelli, né? O Incrível Exército Brancaleone. E na sequência eu não podia deixar de fechar a trilogia com O Rato que Ruge, né? O Rato que Ruge é uma comédia brilhante, né? Uma produção britânica de 59, né? Dirigida pelo Jack Arnold, e que conta a história de um pequeno país. Na verdade, eles falam até que é a menor nação do mundo, né? Que é o Grão-Ducado de Granfenwick, que está passando por uma grave crise econômica, né? Está às portas aí da bancarrota, né? Então, a duquesa e o primeiro-ministro do país, eles bolam assim um plano infalível, né, para salvar o país da falência, né? E qual é esse plano? É declarar guerra aos Estados Unidos, e perder, lógico, né? Para ter direito à ajuda econômica pós-guerra, né? Só que eles não avisam o chefe das forças invasoras que a intenção é de fato perder a guerra, né? Vale lembrar aí que, como vocês estão vendo nesse cartaz, os 3 papéis principais, o da duquesa, o do primeiro-ministro, né, e o do comandante das forças invasoras, né, são protagonizados pelo Peter Sellers, né, numa atuação impagável, né, vamos dizer assim, né. Bom, vamos lá. Para atacar Nova York, né, 20 homens partem num barco de pesca fortemente armado de arcos e flechas para invadir a América, né? Eles atravessam o oceano e chegam a Nova York. Mas, coincidentemente, no dia que eles chegam, a cidade está em treinamento para se defender de um possível ataque atômico, né? Então, quando eles desembarcam, tem as sirenes tocando, né? Gente correndo para todo lado, procurando os abrigos antiaéreos e tal. Bom, como eles ganham a guerra, obviamente eu não vou contar aqui, porque devem ter pelo menos aí 2 gerações que não viram esse filme, né? E eu não quero estragar esse prazer, né? Mas como eu disse, o que definitivamente aí não estava no programa é que eles ganham a guerra, né? E acabam impondo, viu, Marcelo, aos Estados Unidos sanções pesadas, né? Como o pagamento de US$ 1 milhão e a retomada do mercado americano para o vinho deles, né? Que é a única produção que eles têm é a produção de vinho, né? Eu destacaria aí a sequência final do filme, que é espetacular, de tão simples que é, né? Na sua simplicidade. Quem tiver interessado, eu acho que é um filme clássico, né? Uma das comédias clássicas, tenho certeza que você vai passar aí 1h30 dando boas risadas, né? O Rato que Ruge, ele está disponível no YouTube, na versão dublada e na versão legendada. Mas realmente eu assisti há muitos anos atrás, eu vou de novo assistir, porque eu me lembro do Peter Sellers nesses 3 papéis assim fantásticos. Ele realmente era um puta de um ator. Mas é isso aí. Marcelo.
Não, eu assisti, eu Eu era assisti. criança daí, né? Eu lembro mais É, assim, eu lembro mais da história do Convidado Trapalhão, que acho que é o mais famoso Também, filme do também. Peter Já Sellers. foi posterior, né? Já foi posterior, com certeza. Eu lembro desse, eu não lembro da história, eu preciso rever também. Faz Ah, muito é tempo que eu assisti. sensacional, sensacional. Mas Peter Sellers é fantástico, Fantástico. né? Peter Sellers. E se vocês quiserem uma pegada política, tem também aquele filme sobre uma bomba também, né? O Doutor Fantástico, é isso? Acho que é Doutor Fantástico, se não me engano, com Peter Sellers também. Espetacular. Aí tem uma pegada mais humor mais sério, se é que a gente pode falar assim, né? O Rato que Ruge é bem sessão da tarde, mas é de uma ironia fantástica também. Muito bom. Marcelo, Vamos lá. vamos falar sobre O Preço do Amanhã, que, aliás, É isso aí. eu Tá não caro, assisti o tá filme. caro, tá caro, tá caro. O preço da manhã tá caro. Não assistiu, Jean? Não, não assisti. Legal. O filme é uma reflexão de quanto custa o futuro e qual é o valor da vida. A gente sempre ouviu falar que tempo é dinheiro, né? Nessa ficção científica, o tempo é literalmente convertido em moeda. Então, os ricos conseguem ganhar décadas e décadas, podendo até se tornar imortais, enquanto os pobres têm que contar os minutos para chegarem vivos até o final do dia. O Preço da Manhã o título em inglês é In Time, é um filme de 2011, pode ser visto na Amazon Prime, e mostra uma sociedade distópica em que as pessoas literalmente vivem em função do tempo. As pessoas nessa sociedade, elas vivem normalmente até completar a idade de 25 anos, e a partir dessa idade elas param de envelhecer biologicamente e ganham um ano a mais de vida, né? Ou seja, o tempo, de fato, é utilizado como dinheiro, assumindo as funções típicas de uma moeda: meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Por exemplo, as instituições financeiras do FREE podem emprestar dias de tempo de vida, cobrando juros de tempo, é claro. Enquanto que o cafezinho no trabalho e o ônibus para voltar para casa são pagos com alguns minutos de tempo de vida, de forma que todas as transações são realizadas mediante a troca de unidades de tempo, minutos, horas, dias, ou até mesmo anos de vida. E é nesse ponto que se desenrola a trama do filme, pois existe uma enorme discrepância nesse recebimento de quantidade de tempo. Tem muitas pessoas que vivem por pouco tempo, enquanto poucas podem viver para sempre. No filme, o grande temor ocorre a respeito da falência total, que é a perda de todo o tempo, o que leva à morte instantânea do indivíduo. O roteiro traz a jornada de Will Salas, que é interpretado por Justin Timberlake, e é um cara que vive sempre com as horas contadas e que vê sua mãe morrer em seus braços por causa de um aumento súbito no preço do transporte. E para se vingar da morte de sua mãe, ele quer derrubar o sistema desigual de distribuição no tempo. No filme há várias provocações e críticas ao sistema econômico atual, né? A pobreza, a concentração de renda e o consumismo, a segregação e a dificuldade de acesso a certos espaços sociais, a saúde e a qualidade de vida em função da quantidade de tempo, a questão do controle populacional e a meritocracia. Por fim, eu acho que o roteiro e os diálogos eles poderiam explorar o tema com mais profundidade, mas no geral a produção não decepciona. É um bom programa. É isso aí, Jean. Muito bom. Realmente é um filme que deve ser bastante interessante. Aliás, eu estava vendo assim, os cartazes, dei uma olhada na sinopse e realmente é interessante. Os Você chegou a diálogos são bem assistir? interessantes. O Júlio, você chegou a assistir o filme? Não, não, não. Eu só vou discordar do Marcelo aí, que não é ficção, isso, isso é fato, né? Mas vou Bem legal. assistir, sim, fiquei curioso. Bom, vamos encerrar aqui com esse documentário que está na Netflix. Na Netflix está como O Terremoto no Everest. Na verdade, é um documentário
um documentário sobre o terrível terremoto que aconteceu em 2015 no Nepal, onde a cidade de Katmandu foi destruída e o, atingiu assim, atingiu de uma maneira devastadora o campo base, né, dos alpinistas no Everest. Houveram várias mortes daquele campo base, e é engraçado porque quem tinha subido a montanha e estava no campo, no campo 1, eles não praticamente não perceberam o terremoto, não houve grandes danos lá, mas eles não conseguiam voltar para o campo base, porque o campo base tinha sido destruído e tem uma cascata de gelo lá, um negócio absurdo, que houve uma baita de uma avalanche. Assim, é um documentário real, com entrevistas dos guias de montanha, com entrevistas de moradores de Katmandu, mostra a vida de um cara lá que estava construindo sua vida, ele era dono de um hotel, não vou dar spoiler, mas vale a pena acompanhar, são só 3 episódios, né? É uma sequência, mostra lá um vale que eu esqueci o nome, que é um vale lindo, maravilhoso, que foi completamente destruído. Há uma discussão violenta entre turistas e os nepaleses, assim, mas foi uma catástrofe. Em 2015, 7 anos atrás, tem aí o número de mortos, está lá, vai mostrar também no vídeo. A cidade de Katmandu, que é uma cidade, aliás, o Nepal é um lugar pobre, né? Bastante pobre. Assim, foi completamente destruída. A destruição foi impressionante. E é um documentário que chama muito a atenção para ver como é que ele acontece em 3 localidades, né? Esse documentário ele acontece no Everest com os alpinistas que vão lá escalar o Everest, acontece nessa localidade que é um lugar turístico, é um vale que iriam muitos turistas nessa região, e em Katmandu, que é a capital do Nepal. Então, são divididos em 3 lugares diferentes os acontecimentos aí, o que houve em cada um dos lugares e como é que as pessoas conseguiram sair dessa situação. Então, é um filme interessante, é um documentário interessante, assim, mostra bem claro, e me chamou muito a atenção porque eu tenho uma conhecida, médica inclusive, que ela é alpinista e escalou as 5 maiores montanhas do mundo, inclusive ela escalou 2 vezes o Everest e esteve um pouco antes desse terremoto aí de 2015, escalando o K2 na época, tá bom? Então, só para ter uma ideia, aí vale a pena, é uma sugestão interessante aí para ocupar o tempo de todos, tá bom?